Vamos lá então, nossa escola bíblica. O tema é pastoreamento inteligente. Nós estamos na parte libertação, cuja ênfase é a lei da herança. Estudando agora, analisando, um episódio clássico de libertação que se encontra em Lucas 13, de 10 a 17. Então volte uma página, na página 34. Nós temos o texto básico que nós estamos analisando aqui juntos, ok? A palavra de Deus diz o seguinte, Lucas 13, de 10 a 17, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e impôs-lhes as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois neles. Respondeu-lhe porém o Senhor, Jesus aqui dizendo, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta para levar a beber? E não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado essa que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás se mantinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Então nós vemos aqui nitidamente que Jesus tratou com o problema desta mulher. Nós vemos que além do problema físico, que ela estava encurvada, olhando para o chão, era uma deformidade física cuja base de sustentação era um espírito de enfermidade. Só que Jesus, quando trata com ela, já sabendo, dentro da sua onisciência, dentro da revelação que o Espírito Santo já havia dado a ele, ela já havia sofrendo com tudo isso há 18 anos, gente. Tenta imaginar uma situação dessa. Você sofrendo com uma deformidade física há 18 anos. De repente vem Jesus na sua frente. E é interessante que Jesus entendeu que aquilo que sustentava aquele espírito de enfermidade... 35. 18 não? 18? Página 35. Agora é 35. Só estou dando uma relembrada. Tá. Eu pensei que estava falando 35 anos. São 18 anos sofrendo, E só estou dando um recapitulado para a gente entrar aqui. Então Jesus trata com a ferida da alma e expulsa automaticamente o demônio, lidando com a memória ferida. Então nós vamos entender, querido, que muitas coisas que acontecem conosco é fruto de feridas de alma. Nós temos aprendido que as feridas de alma, muitas vezes são habitat de demônios. Elas atraem demônios de enfermidade, demônios que atormentam as pessoas, tiram a paz, geram medo, pânico, tormento, angústia, depressão, uma série de anomalias, ou comportamentais, ou então mazelas na alma, dificuldade que a gente chama de psicossomáticos, ok? Vamos falar junto? Psicossomático. Pneu é o que, gente? Espírito. Psico é o que? Alma. E somático, que soma no grego é corpo. Fala comigo. Homem tem 3 dimensões. Espírito, alma e corpo. Fala comigo. Pneuma, psico, soma. Okay? Então é importante entender que eles estão ali entrelaçados, E é interessante que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, somente a palavra de Deus consegue separar a alma do espírito. Ou seja, uma coisa, principalmente a alma e o espírito, que é o ser invisível do homem, é o que a Bíblia chama de homem interior, nosso verdadeiro eu, a verdadeira vida, gente, não é isso que os olhos veem. Claro que é importante a gente cuidar da nossa saúde, Não é por isso que a gente vai ser desleixado com a nossa saúde, com o nosso vigor, força, todas essas coisas nós temos que cuidar,
Porque nós temos aprendido que o corpo é templo do Espírito Santo. Mas mais importante que o soma, o corpo, é o que? É a parte espiritual, a alma do homem. A alma é o centro da personalidade humana. E o pneuma, o espírito humano, é a parte que faz com que a alma humana e o corpo se comuniquem com Deus. Okay? Através do espírito humano, que o Espírito de Deus nos comunica a vida de Jesus, a vida de Deus. Ok? Então vamos lá, lidando com a memória ferida. O que é cura interior? Nós vamos procurar entender um pouquinho o que é cura interior. Nós vamos ver que na verdade a deformidade daquela mulher, apesar de ser sustentada pela presença de um agente demoníaco, fora causada por um trauma que o texto demonstra existir. Quando Jesus toca no fator 18 anos, Jesus automaticamente ativa aquela memória passada daquela mulher. Vocês estão entendendo? E resolve com a causa ou raiz do problema. É isso que nós temos que fazer, queridos, através da unção do Espírito Santo, do discernimento espiritual, do pastoreamento inteligente, é tentar distinguir, não é os sintomas de maldição, mas sim as causas de maldição. O que está causando aqueles problemas, aquelas anomalias, né? O que está levando o menino para as drogas? Às vezes é um mau relacionamento com a mãe, com o pai, né? O que está levando as pessoas aos comportamentos errados, equivocados, a um estilo de vida destruidor, né? De auto-rejeição. Então, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil chegar na raiz do problema. E aí, como nós temos aprendido, não é só tratar às vezes da pessoa apenas, mas de todo o sistema da pessoa, toda a família, relacionamento com os pais, relacionamento com filhos, avós, com o cônjuge. Porque uma pessoa não é uma ilha isolada, ela está interligada dentro de uma comunidade. Nós temos aprendido isso, cada família é uma pequena civilização. Ok? Fala comigo, cada família é uma pequena civilização. Ou seja, nós não estamos desligados do nada, não, nós estamos interligados a pessoas. As pessoas nos afetam e nós afetamos pessoas, né? Então é muito importante. Jesus vai lá e trata. Aquele espírito de enfermidade estava apenas parasitando uma situação não resolvida. Fala comigo, aquele espírito demoníaco estava parasitando uma situação não resolvida. E aí é uma pergunta que nós temos que fazer conosco, né? Será que existem no nosso coração, dentro da nossa alma, situações ainda não resolvidas? Será que existem dentro de nós, né, mazelas na nossa alma, comportamentos equivocados que são fruto de feridas de alma? Será que às vezes a gente não está sofrendo interferência maligna? Quando eu digo interferência, não é só possessão maligna, demoníaca. Esses são casos extremos, né? É raro, existem, né? Mas de cada 100, talvez 2 ou 3 são possessos demoníacos por demônios, tá? A maioria das pessoas sofrem influências externas, perseguições, o que a gente chama de infiltrações malignas, tá? E é isso que Jesus tratou. Existia um demônio que estava parasitando a alma daquela mulher e fazendo com que ela permanecesse encurvada durante 18 anos. Então Jesus aprofundou o processo ao revelar publicamente a idade do trauma. Quantos anos ela tinha? Traumatizado? 18 anos. Isso foi altamente estratégico, né? Foi cirúrgico da parte de Jesus. Ela foi aprisionada por Satanás há 18 anos. Isso não foi apenas uma mera satisfação à murmuração dos religiosos. Jesus fez, né, de maneira cirúrgica, desenterrou um fato específico que causara o seu aprisionamento espiritual. Então Jesus trouxe à tona uma situação mal resolvida. E vocês acham que Jesus faz isso com nós também, gente? Sim ou não? Às vezes você lendo ali a palavra, de repente Deus salta aquele texto no teu coração e te revela um fato, ou traz à memória uma situação que ficou lá no passado.
E através do Espírito Santo, Deus vai trazendo aquelas coisas, né? Eu fui fazer IFOL, sou pastor, já vocês sabem, sirvo ao Senhor há 21 anos. E teve pelo menos 2 fatos dentro da escola, da IFOL, que Deus trouxe à tona na minha vida. Situações do passado que eu precisava tratar. Que eu precisava, não era nada grave, nada horrendo, tá? Calma, enfim, tranquilo. Mas assim, situações do passado que eu achava que já estava resolvido e não estava. Quando a gente fez uma dinâmica de grupo, e aí eu comecei a falar da minha vida e tal, quando chegou nesses pontos nevrálgicos, que a gente chama de nevrálgico, quer dizer, são nervosos, são sensíveis. Quando eu comecei a falar com aquilo, eu me sensibilizei, comecei a chorar. Então a gente sente que aquela área ainda não estava cicatrizada, não estava tratada. E gente, eu tenho 21 anos. Não foi revelado em nada a causa disso daí, como foi que o demônio se... Não, eu mesmo sozinho ali expondo a situação, o Espírito Santo me revelou, claro que uma outra pessoa deu um pitaco, outro, né? Mas ali foi uma coisa assim, automática. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente confessa uns aos outros, nós seremos curados. O caso da mulher, Jesus não tocou no assunto. O que você fez, né? Não, aqui foi diferente. Aqui teve uma intervenção direta de Jesus. No meu caso foi diferente. Eu estava expondo a minha vida, contando fatos do passado. De repente chegou em 2 momentos ali, eu vi que existiam situações que precisavam ser tocadas por parte do Senhor. Aí no final fizeram uma dinâmica, a gente orou junto e tal. Nós vamos fazer isso aqui, tá? No curso. Ainda não, porque eu estou dando a teoria aqui para vocês, ensinando vocês e tal, mas nós vamos fazer uma dinâmica de grupo aqui bem legal. No final, mas no final desse estudo. Não. Assim, gente, sempre dizendo, pessoal, sempre dizendo que pode ser feito individualmente, pode ser feito também em grupo. A gente experimenta muito isso no Veredas Antigas. A gente separa grupinhos de 8 a 10 pessoas e é tremendo as ministrações em grupo também, onde você expõe seu coração, suas dores, suas dificuldades, e aí vem um mediador ali, um ministrador que ora por você, ministra o seu coração, você fala para Deus, ao mesmo tempo recebe oração. Uma coisa bem linda, gente. Quando você coloca para fora, Deus vem com a cura. Deus vem com a cura, é uma coisa impressionante. Confessai as vossas culpas uns aos outros, né, para que sejais curados. Então, muitas vezes a cura só vem quando a gente quando a gente vomita aquilo que está intoxicando a nossa alma, aquilo que está afetando o nosso coração. Ok? Pergunta, fala. Antigamente se falava alguma coisa assim sobre regressão, eu concordo, mas pode, então assim, se alguém perguntar, mas isso é regressão, você quer voltar, ficar lembrando das coisas do passado? Não é regressão, porque regressão geralmente tem a ver com o ventre, tá? É voltar ao ventre, não foi o que aconteceu. Na verdade, eu estava conversando falando fatos da minha vida, da minha história. Todo ser humano tem uma história, entendeu? E quando você às vezes conta a tua história, pode chegar um momento da tua história que aquilo foi algo que realmente te sensibilizou, te tocou. E às vezes ali, no meio da ministração, ou o ministrador vai perceber isso, vai ministrar sobre a tua vida, ou você mesmo falando ali, né, chorando, ou sendo tocado naquele momento pelo Espírito Santo, você mesmo vai se perceber que Deus está produzindo ou fazendo algo na sua vida. Mas a princípio isso é errado, a regressão em si. Não, é errado biblicamente falando, sim, tá? Mas isso não é regressão que a gente está falando. Isso, são duas coisas diferentes. Geralmente a regressão tem a ver com hipnose. Então, através de hipnose, nós somos contra a hipnose, tá? Porque a hipnose ela trata com a neutralidade de mente, a passividade de mente. Você fica passivo, o cara toma o controle da tua mente através da hipnose, aí ele volta lá atrás, faz uma regressão e tal. Então a regressão tem a ver com hipnose. Nós não estamos fazendo isso, porque o fato que eu estou falando, eu estava consciente, eu tinha domínio do tempo, do espaço, ninguém me induziu aquilo, entendeu? Foi uma coisa que eu me expus, né, de maneira consciente, de maneira voluntária. Então quando Deus age, tem que ser consciente, tem que usar a razão, tem que usar a memória, e tem que ser de maneira voluntária, não pode ser manipulação, nem forçar a barra, senão não produz o resultado que Deus quer produzir. Amém? Todo mundo está entendendo? Hipnose nós somos contra, porque a base da hipnose é a passividade de mente.
E aí isso aí é um outro assunto, tá, gente? É nova era, é outra coisa. Não é a passividade de mente que a gente está falando, tá bom? E nem foi isso que Jesus fez aqui, nesse fato aqui, obviamente. Também foi mais do que uma revelação espiritual sobre a causa do problema. Jesus estava confrontando a forma como aquela mulher vinha lidando com essa realidade. Que realidade é essa, gente? O trauma de 18 anos atrás, ok? Era ali que Satanás, através do espírito de enfermidade, estava parasitando a alma e o corpo daquela mulher. Jesus estava tocando cirurgicamente a sua ferida. Naquele momento, vendo-se face a face com aquela situação, de 18 anos atrás, sua memória incendiou-se de dor. Com certeza, ali teve pranto, teve choro, teve dor, né? Medo, sem dúvida. Isso acontece com a gente quando a gente está expondo a nossa vida. Até o fato de se expor, gente, de confessar para alguém, ou de maneira coletiva, grupo, né? Ou de maneira individual, envolve dor e medo, sim ou não? Sim. Claro. Envolve dor, envolve medo, envolve outros sentimentos, constrangimentos, às vezes até perturbadores. É toda uma luta para você confessar, porque você vai ter que se expor, né? Você vai ter que dizer quem é você vai ter que encarar seu próprio inimigo, que é você mesmo. Você vai ter que se olhar no espelho. Às vezes, através o conselheiro vai ter que te confrontar em amor com a verdade. E a verdade machuca, a verdade fere. Sim ou não, gente? Mas também é uma ferida que cura. Então nós precisamos entender isso, tá? Que Jesus fez isso com essa mulher. Ao datar o trauma, Jesus ativou a sua memória. Tá vendo? Não foi uma coisa de hipnose. Jesus tratou da memória dela, né? Levando-a a enfrentar a origem de todo aquele mal, ok? A origem de todo aquele mal, porém com os recursos espirituais que ele mesmo estava providenciando. Estava diante da vívida oportunidade de, finalmente, com a graça oferecida por Deus, desancorar a sua vida daquele passado presente para nunca mais precisar reviver. Vocês entenderam aqui o termo passado presente? Ou seja, era um passado que ela estava carregando no presente e que estava afetando a vida espiritual e até o corpo dela. Imagina, gente, você viver 18 anos curvado. Não estou dizendo que todo problema físico é fruto de uma ferida de alma, tá? A gente tem que ter sobriedade, tem que ter equilíbrio. A gente não pode demonizar tudo. Existem problemas biológicos, como a gente sempre falou, né? Existem problemas hormonais, problemas físicos. Agora, o que é lindo do reino de Deus é que Jesus tem poder nas 3 dimensões: no corpo, na alma e no espírito. Jesus tem esse poder de curar uma deficiência física, um problema hormonal, um problema no ventre. Uma vez eu me lembro de um fato. Eu estava traduzindo um pastor norte-americano que veio para cá, nós estávamos lá em Cascavel. E ele foi orar por uma mulher, eu estava traduzindo ele com o microfone. Aí ele falou: Giovanni, não traduz agora para o povo, que eu vou falar só com essa mulher. Ele orou por ela, ela caiu no chão. Deus revelou na hora que no ventre dela existia uma maldição. Ela queria ter filhos e não conseguia ter filhos. Ela e o marido, um do lado do outro. E aí ele mandou traduzir no ouvido dela. Ele orou, repreendeu o demônio que estava agindo no ventre dela, revelou para ela que o demônio tinha como base legal um aborto no passado da vida dela. Aquilo fez com que o ventre dela fosse amaldiçoado e o aparelho ginecológico dela foi afetado por aquela maldição, porque uma criança tinha sido oferecida para Moloque, que é um deus que se alimenta de vítimas infantis, abortos, sacrifícios de criança, coisas desse tipo. Então o ventre dela foi amaldiçoado, todo o aparelho ginecológico dela foi afetado fisicamente, porque ela havia abortado numa idade bem jovenzinha. E depois, quando ela já estava crente, com o marido e tal, né? Ela ainda continuava tendo problema. E aí foi tremendo, porque ele era um profeta tremendo, um cara extremamente de Deus.
pegou, orou por ela e falou: ó, daqui um ano eu vou voltar, e aí eu vou ver uma criança nos teus braços. E realmente aconteceu aquele fato com a mulher, né? Foi algo muito lindo que Deus fez, né? Deus revelou o fato, revelou a causa, deu a libertação e promoveu a cura daquela mulher. Foi muito lindo, assim, é um episódio que eu não vou esquecer nunca. Tanto a maturidade do profeta, falando tendo discernimento de perceber qual era a causa da infertilidade daquela mulher, né? Como também o fato e tudo aquilo que aconteceu.